Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente, encerrando a nossa trilogia de podcasts sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no mercado de escritórios no Brasil. Meu nome é Ivana Bonfim, eu sou sócia da área imobiliária do escritório Machado Meyer Advogados. Estou aqui hoje com meu sócio, Bruno Costa, e a gente está aqui com o prazer de conversar com o Fernando Vidal, arquiteto, Managing Director da Perkins Will em São Paulo, e a gente vai aqui hoje ouvir as impressões dele sobre essas mudanças no mercado corporativo de escritórios. É isso, Ivana. Muito legal a gente estar com o Vidal aqui hoje. Acho que a gente vai ter aí uma visão bem interessante, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista arquitetônico, dos conceitos, né, de escritórios no mercado corporativo brasileiro após a pandemia. Então, Vidal, muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que a gente tenha aí momentos bastante agradáveis para discutir esse tema tão interessante. Legal, tudo bom, Ivana, Bruno? Muito obrigado aí pelo convite. Será um prazer bater esse papo com vocês e trocar um pouco aí de ideias, impressões e visões aí a médio e longo prazo do que vai acontecer nos ambientes de trabalho. Vidal, no início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, muito chegou a se discutir sobre se os escritórios corporativos deixariam de ser necessários no Brasil. Muitas empresas devolveram espaços comerciais, entraram numa fase de discussão de rescisões de locação e agora, quando a gente está em junho de 2022, numa fase já de pós-pandemia, em que voltou-se o trabalho presencial de uma forma mais forte, a saúde dos colaboradores deixou de ser a principal preocupação das empresas e as empresas estão agora refletindo sobre as novas formas de trabalhar, a gente queria ouvir a sua opinião sobre se de fato o espaço físico corporativo é dispensável. Acho que você colocou um tema bastante importante aí na questão da saúde e na disseminação do vírus. Então, esse movimento se iniciou do home office, diríamos assim, do, entre aspas, o abandono do espaço físico dos escritórios, uma questão de disseminação e de segurança da saúde, e não de uma evolução da forma de trabalhar. Então, todo mundo se adaptou muito àquele momento, mas um momento de muita insegurança. Então, de fato, teve a dispensa do espaço físico, mas a gente acredita muito nesta volta do ambiente de trabalho com a necessidade do espaço onde você tem aí um ambiente com diversas características, onde o espaço ele proporciona a questão do co-criar, do colaborar, da cultura daquela empresa. Então, eu acho que o espaço físico tem um momento bastante importante para as pessoas estarem não simplesmente virtualmente conectadas, mas humanamente conectadas. Então, o ser humano precisa estar humanamente conectado, independente se menos dias do que anteriormente, mas a gente acredita muito ainda que o espaço físico, os escritórios, sim, vão sobreviver, são necessários para a geração de cultura, para a perpetuação, para a sustentabilidade da história daquela empresa. Vidal, concordo com o que você está dizendo. E explorando um pouquinho, aproveitando esse gancho aí, a gente está vivendo aqui um momento, nós inclusive no escritório, né, de readaptação. A gente está voltando aqui aos poucos e ainda entendendo qual que vai ser a melhor forma da gente lidar com o trabalho remoto versus o trabalho híbrido ou virtual. O que você tem visto, né? O que você imagina aí de alterações nesse conceito dos escritórios, nos designs dos escritórios com essa nova realidade? 100% presencial, híbrido 100% presencial, com 100% remoto, flexibilidade de horário. O que tem de novidade aí na sua experiência? Eu acho que não tem um caminho só, são diversos caminhos e esses caminhos estão muito atrelados no momento de cada empresa. Então a gente tem uma, independente de estar fisicamente ou remotamente, a gente tem uma dependência muito grande da tecnologia. Às vezes, dependendo da sua área de atuação, essa tecnologia te proporciona você trabalhar remotamente, ou às vezes a tecnologia não te proporciona trabalhar remotamente, como banco de investimentos, mesas de operação, ainda tem uma robustez, uma dependência
tendência da alta tecnologia muito importante as questões de compliance e riscos também. Então, algumas áreas de atuação, elas são mais flexíveis para o trabalho híbrido, outras áreas de atuação não são. E também momento das próprias empresas. Então, a gente está vendo aí uma análise de que momento da reflexão, de que momento que eu estou na empresa, no sentido de cultura, e quanto que a flexibilidade, de fato, de home office, o espaço físico, veio para ficar. Isso é fato, independente da tipologia do setor. Eu acho que uma outra coisa interessante foi a quebra de paradigma, que eu não preciso estar fisicamente ao escritório para trabalhar, e já era uma coisa que acontecia, mas eu não preciso estar fisicamente no escritório. Isso te dá um pouco de flexibilidade, não simplesmente do home office, mas uma flexibilidade de períodos. Então, você acaba mexendo com o ecossistema de uma cidade, então não tem mais aquele rush, não é que não tem mais, ainda está voltando, mas o momento atual não é o rush que tinha antes de pandemia, que você tinha lá 8 horas da manhã e 6 horas da tarde, a cidade de uma forma que não dava para andar, porque as pessoas não estão chegando todas ao mesmo tempo ao espaço de trabalho, ela tem mais flexibilidade. Então, às vezes de manhã, ou um período da manhã eu trabalho em casa, ou trabalho remotamente, como eu falei, você não precisa estar em casa, ao mesmo tempo eu tenho essa flexibilidade de estar, de alguma forma, no período da tarde no escritório, mas tudo isso também, como eu falei no início, tem uma relação da tecnologia. Será que eu tenho a tecnologia e tenho um espaço físico adequado na minha residência para trabalhar remotamente? Seja ele na concentração, seja ele, enfim, na própria tecnologia, seja ele na minha disciplina, na minha educação. Então, ao mesmo tempo, você vê aí as pessoas no conceito do burnout, né? Então, trabalhando muito mais excessivamente, porque a pessoa entra numa rotina, ela acorda, nem direito almoça. Então, o importante também do espaço de trabalho no escritório é você, de alguma forma, ter aquelas quebras de fato. Agora vou parar para ir almoçar. E o fato de você sair da sua estação de trabalho, movimentar, ter um período de almoço, mesmo que seja rápido, mas não seja tudo no mesmo lugar. Então, quando você está na sua casa, você acaba não tendo experiências, você acaba entrando numa rotina, entrando num ciclo que aquilo faz mal para o ser humano. Ele precisa ter, de alguma forma, quebras ao longo do dia. Precisa ficar horas trabalhando sentado, horas trabalhando em pé, hora andando, horas se movimentando, hora trabalhando mais concentrado sozinho, hora trabalhando, enfim, em grupo. Então, eu acho que não tem um modelo, mas sim, o híbrido veio para ficar, a questão do remoto veio para ficar, e eu acho que cada um está, de alguma forma, adaptando dentro da sua cultura. Mas reafirmo que a questão de você aprender no visual, aprender ouvindo, você ter essa relação humana, ela ainda é muito forte, muito rica para o ecossistema de uma empresa e para a cultura de uma instituição. Fernando, muito interessante os pontos que você trouxe até agora, mas a gente queria ouvir também, do ponto de vista arquitetônico, as mudanças, né, que vocês têm visto na Perkins Will nos escritórios no Brasil. A gente ouviu muito discussões sobre a necessidade de espaços de convivência nos escritórios, lugares de descompressão, a exigência de espaços abertos. Por exemplo, a gente ouvia antigamente que as áreas de varanda aberta dos escritórios corporativos era a área que não era utilizada. Então, os locatários queriam pagar menos por aquelas áreas. Hoje são as áreas mais procuradas porque você tem espaços de descompressão, né? Uma área para você pegar um ar fresco, respirar dentro do próprio escritório. Qual a sua opinião na prática? Isso realmente tem acontecido? Os novos projetos dos escritórios corporativos estão vindo diferentes? Há novas exigências das empresas a esse respeito? O que tem acontecido na prática? O interessante é que, como a gente desenvolve os projetos de interiores corporativos, que são as empresas, e ao mesmo tempo a gente desenvolve projetos das edificações, a gente está tendo bastante conversas nesse sentido. E, de fato, tem um movimento de um novo conceito de utilizar aquele andar, entre aspas, tipo, aquele andar todo envidraçado, todo fechado. Por quê? Porque hoje as pessoas, como eu falei, elas conviveram com uma qualidade do ambiente do dia a dia diferente que elas não conviviam. Então, o que quer dizer isso? Luz natural, a relação com o verde,
biofilia, ventilação, uma hora que você sai de fato na varanda, respira um ar puro, volta. Então, independente do tamanho, mesmo se você mora num apartamento ou num estúdio, você tem aquele conceito de abre janela, fecha janela, deixa o vento entrar, sai, tá hora em pé, tá hora sentado. Então, o que aconteceu? Hoje, os ambientes de trabalho, os edifícios, os próprios ambientes de trabalho, ele é um mix disso tudo. Ele quer ter o conforto da sua casa, ele quer ter a flexibilidade de um espaço também multiuso. E a grande pergunta é, vou para o escritório fazer o quê? Por que eu vou ao escritório? Então, dentro da cultura daquela empresa, o que você pode proporcionar de ambientes que, de fato, a pessoa não tenha na sua própria casa, seja um ambiente coletivo, seja um ambiente de colaboração, ou seja um ambiente individual com acústica, com tecnologia, um ambiente de concentração. Às vezes a pessoa mora numa área ou grande ou pequena, mas não tem um ambiente de concentração. Então a gente brinca, tinha pessoas fazendo call dentro de banheiro, dentro da lavanderia, porque ele fechava ali, era um ambiente que é o único lugar que ele tinha um pouquinho mais de acústica. Então o momento das casas mais que a gente chama de um open space, que acontece na área de trabalho, também estava acontecendo nas próprias residências. Então são ambientes mais integrados, a cozinha aberta, a sala mais integrada, a varanda incorporada. Então, as pessoas também sentiram necessidade de voltar ao ambiente de trabalho para ter esse tipo de característica e de necessidade. Mas acho que a palavra de flexibilidade, são ambientes mais flexíveis. Então, ora ele é um ambiente individual, você não vai no escritório só para a sua estação de trabalho. Eu vou ao escritório para ter funções complementares ao longo do dia. Então, o ambiente de trabalho precisa, ora, proporcionar um ambiente de concentração, ora, um ambiente mais coletivo, seja uma reunião formal, seja uma reunião informal. A questão do ato de se alimentar, que são os ambientes de cafeteria, cada vez mais crescente, porque é onde você gera a cultura. Ele não é um ambiente só de alimentação, ele é um ambiente, de fato, de colaborar, de alguma forma, de transmitir a cultura daquela empresa. Enfim, então, veio mais um conceito de ambientes complementares e não simplesmente aquele velho ditado de mesa e cadeira na área de trabalho. Então, essa discussão é bastante interessante. Esse conceito da varanda é uma área não útil, ao contrário, né? Hoje, se tiver a varanda, é um escritório, é um ambiente de trabalho mais interessante. Se tiver, antigamente, você via quantas vagas tem. Hoje, se não tiver vestiário e bicicletário, já não é um AAA. Então, é interessante como as coisas vão se movimentando. A questão dos calls, da tecnologia inserida, de fato, no ambiente, também é uma preocupação, porque se você tinha um ambiente mais open space e você põe lá 50, 100 colaboradores todos em call, vai ficar um inferno. Então a acústica é uma outra preocupação. Ambientes também, a tecnologia, seja ele um headphone, seja ele a questão de ambientes complementares. Então se eu tenho um call com mais concentração, eu vou num ambiente mais de privacidade. Se eu tenho simplesmente um bate-papo, tem algumas empresas preocupadas com a qualidade das pessoas em call, no sentido que quando você está em call, tem que estar todo mundo em call. Então o que significa isso? É one face, one screen. Não adianta você ter 3 pessoas no virtual e 3 pessoas dentro da sala de reunião, porque a qualidade da discussão das 3 pessoas que estão na sala de reunião não é a mesma das 3 que estão fora. Então, ou é 100% todo mundo virtual, ou é 100% todo mundo físico. Então, cada um tem aí um pouco de equilíbrio em relação a isso. Tem muita gente reclamando já. Eu não quero ficar em call e 3 pessoas na sala de reunião, porque eu perco a conversa de um do outro. Então, o híbrido não é tão simples assim para a qualidade de interação das pessoas. Vidal, muito interessante aí esses pontos que você trouxe. E puxando um gancho, eu queria saber se você tem visto também mudança nos térreos, escritórios corporativos, né, dos prédios. A gente ouviu também a necessidade de ter serviços integrados, áreas de alimentação, até de áreas de happy hour para as pessoas que trabalham lá. Você também tem visto busca por esse tipo de produto? Sim, como eu coloquei, o ambiente de trabalho não é simplesmente mesa e cadeira. Então, o que eu posso oferecer a mais do meu colaborador, já que ele vai sair do ambiente da residência dele e vir ao escritório? Então, ele quer mais. Então, o que eu posso oferecer mais? Ou dentro do meu próprio escritório, ou no complexo que eu esteja, sim, qualidade de serviços financeiros, qualidade de serviços complementares, saúde, entre outros. Então, tem muitos escritórios, vocês mesmos, então tem um espaço lá da manicure, tem um espaço da massagem, tem um espaço do check-up, tem uma questão de alimentação saudável. Não é que você vai simplesmente oferecer ao seu colaborador um lugar para ele comer. A própria alimentação você está preocupada, seja no próprio ambiente, seja no entorno do próprio térreo. O que eu acho que vem acontecendo também, aí a gente vem discutindo
discutindo bastante no desenvolvimento dos projetos de edifícios é que esses projetos sejam parte da cidade e não simplesmente só daquele terreno. Então, a cidade entrando naquele térreo. Então, você tem mais praças, mais essas questões de restaurantes. Então, você não sabe muito se você está dentro do edifício ou fora, e sim você está convivendo com a cidade de uma certa forma. Então, sim, você tem aí no plano diretor, principalmente na cidade de São Paulo, um benefício aí que a gente chama das fachadas ativas. Então, para você ativar esse térreo, a questão dos mixed use também estão extremamente bem-vindo. Então, você gera fluxo não simplesmente em horários definidos. Então, quando você tem espaços onde você tem área de trabalho e moradia, ou no mesmo edifício, ou no entorno, você tem vida, né, naquele entorno. Então, isso é bastante interessante também. Então, você proporciona aí experiências complementares e serviços complementares. Sim, os térreos dos edifícios estão sendo avaliados de uma forma não simplesmente só como um lobby e uma recepção. E principalmente esse movimento da recepção, né? Hoje aquele papel da recepcionista, hoje ela tem um papel muito mais de concierge, de uma assessoria, do que aquele trabalho mais burocrático do cadastramento. Hoje você recebe os convites, na grande maioria nos edifícios mais contemporâneos, tudo por telefone, então você já cadastra, você já é liberado, então você não precisa mais da recepcionista, você precisa mais de uma pessoa que te assessora. Vidal, e quais são as principais reflexões que as empresas têm feito aí, né, nesse momento da retomada, repensando seus escritórios, pensando em atrair e reter talentos? Eu acho que, de uma certa forma, o ambiente de escritório está com mais importância do que era antes da pandemia. Por quê? Porque ele precisa ter um equilíbrio, ele precisa ter uma identidade, de fato, do que aquela empresa é. Então, o que ela representa como cultura, o que ela quer oferecer. Então, o espaço está mais equilibrado no DNA das empresas. Então, está tendo um período muito mais de diagnóstico, de reflexão, antes de simplesmente fazer o desenvolvimento do projeto, ou que aquele layout ou aquele ambiente caibam tantas pessoas. Eu acho que não é mais. Antigamente era, eu preciso de um espaço de trabalho para 100 pessoas, para 1000 pessoas. As pessoas, elas fazem parte deste diagnóstico, mas não é o que a gente fala de headcount hoje. Hoje é mais a cultura, o que aquele espaço tem que proporcionar. A gente vem falando muito também, que é interessante, de seats e não estação de trabalho. Então, qual que é a diferença? É quantos espaços eu posso proporcionar para as pessoas estarem ou sentarem, diríamos assim, e não só mesa e cadeira. Então, isso está tudo, de alguma forma, atrelado também ao momento que aquela empresa está da tecnologia. Então, ela quer dar mobilidade, mas não tem a tecnologia para dar mobilidade, e é uma tecnologia mais fixa. Enfim, então acho que o que eu daria de sugestão, o que está tendo o movimento faça uma reflexão de fato de quem você é, de quem você quer ser, diríamos assim, e o espaço físico precisa representar muito quem você é e está muito alinhado do que você acredita. Bem, pessoal, passamos aqui por temas bastante interessantes, mas temos muita coisa ainda para conversar, né? São temas que a gente dificilmente conseguiria exaurir aqui nesse nosso podcast, principalmente tendo aí a participação do Vidal, que é bastante conhecedor e fala com bastante propriedade do tema. Acho que a gente tem aí material para poder trabalhar numa próxima edição, num próximo podcast. Mas, de qualquer forma, agradeço a todo mundo aí pela participação, por terem ficado com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado como nós gostamos. Obrigado. Obrigada, Bruno. Foi um prazer aqui conversar com vocês, né? Você e Vidal, sobre esses temas. É um tema que é bastante instigante, né? A gente pensar aqui no futuro dos escritórios corporativos no Brasil, nas mudanças arquitetônicas que estão acontecendo, nos novos produtos que vão estar à disposição, né, para poder atrair o público e as empresas, principalmente nessa questão, né, da manutenção, né, da cultura das empresas. Acho que isso é um ponto bem importante, né, que as empresas em geral têm que ficar atentas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bruno, muito obrigada. Vidal, mais uma vez, foi um prazer. Obrigada aqui pela sua participação. Esperamos que a gente possa voltar a ter essas conversas em breve. Obrigado aí pela oportunidade, Bruno, Ivana, todo mundo. E obrigado pelo bate-papo aí. Estamos à disposição. Espero ter contribuído um pouco aqui. Ainda tem muita conversa aí. A gente pode marcar outras conversas que tem bastante evolução sobre esse tema. Muito obrigado. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.